Bom dia, senhoras e senhores. Uma satisfação enorme estar aqui novamente no exercício de 2026. Inicialmente, desejando a todos muita paz, muita saúde e felicidade nesse novo ano. E, obviamente, estarmos aqui iniciando o nosso calendário de rugby's do Sindicato das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, em anuência aí com a Feira Hospitalar, evento significativo que ocorre agora a partir de 19 de maio, onde até, inclusive, estaremos lá presentes, não só na abertura da feira hospitalar, mas também lá realizando o nosso seminário multidisciplinar, onde estaremos lá abraçando temas de interesse à área de prestação de serviços de saúde. O Sindicato das Santas Casas, em conjunto com a feira hospitalar, tem essa preocupação de envolver e disseminar vários temas de interesse dos profissionais da área de saúde, do segmento, seja ele segmento particular ou segmento filantrópico, de temáticas que chamam a atenção dos nossos gestores, para que nós possamos abraçar com sempre um bate-papo muito objetivo, light, com profissionais que atuam dentro desse segmento. Eu tenho a honra hoje de estar aqui com um grande amigo que já tivemos a oportunidade de estarmos em outras oportunidades dando entrevistas, participando do evento, que é o Dr. Rafael Abud. Eu chamo, tenho uma liberdade de chamar ele de Abud, por sermos amigos aí já há algum tempo. O Abud é psicanalista, tem dois programas de repercussão muito importante aí nas mídias sociais, que ao final eu vou passar para vocês. Então, desde já, queria agradecer imensamente a participação do Rafael Abud nesse primeiro rugby do ano de 2026. Meu estimado Abud, muito obrigado aí pela sua presença, viu? Muito obrigado pelo convite. Nós temos a certeza de que realmente viemos para fazer a diferença. O Dr. Edson é um exemplo disso. Fico aí lisonjeado aí com as suas palavras. Abud, vamos conversar. Nós tivemos algumas preambular recentemente, e eu vou ser muito contundente na primeira fala, né? Porque há uma preocupação muito grande por parte do segmento da área de saúde, não só da área de saúde, mas outros segmentos, quando se fala hoje da obrigatoriedade das instituições e até as empresas estarem assumindo esse processo de conscientização das questões psicossociais, né? Nós já havíamos conversado sobre isso e eu vou ser muito contundente com isso, mas eu digo o seguinte, que isso, de fato, é uma responsabilidade do governo que jogou para as empresas tomarem conta, né? Então, isso é ruim. E todo mundo fala NR1, NR1, NR1. NR1 não fala nada, NR1 é uma norma, certo? Então, de fato, o que chama atenção é que necessariamente não é só as empresas que têm que chamar a atenção da população com relação a esses aspectos psicossociais, mas é a atual conjuntura do mundo que faz com que esses seres estejam em velocidades 5. E eles, na realidade, não conseguem se concentrar e, obviamente, querem ganhar tempo e, obviamente, tem aí uma consequência grave para a sua saúde mental. Você concorda comigo? Qual a sua opinião com relação a isso? Isso é muito importante, principalmente pela sua iniciativa empreendedora como sindicato, não só preocupado com as questões do vínculo dos seus associados, mas como também das mudanças que estão acontecendo socialmente falando no mundo todo e se antecipando como um grande empreendedor na área, porque os seus afiliados precisam de um acompanhamento, de uma ajuda, de uma mão estendida. É muita mudança e é muito rápido o número de mudanças, e o governo vai que meio que a reboque, fazendo as suas inserções, e precisa se montar uma sistemática que vão de encontro não só a exigências do governo, mas também a nova maneira de se relacionar com a população, com os pacientes, com o povo e com os funcionários. O ser humano
está meio que desorientado com tantas mudanças. A tecnologia vem a galope e atropela. E o ser humano precisa de um anteparo, e o sindicato está de parabéns com essa iniciativa. Pá, fugiu aqui. Veja bem, a atual situação dentro da sociedade, ela já traz uma preocupação não só por parte do público infantil, dos jovens, da melhor idade, com relação à violência, com relação a estas questões que estão extremamente banalizadas nas redes sociais e faz que o psico dessas pessoas Sim. sejam, ao meu ver, você como psicanalista tem um olhar mais técnico, mas esse psico ele faz com que as pessoas tentem, né, absorver tudo isso de uma vez e o nosso cérebro ele tem essa capacidade, mas tem que ter também uma área, uma válvula de escape para lazer, para uma conscientização, e as pessoas muitas vezes estão se prendendo nesse processo. Eu dou aula, em dado momento eu sempre exponho lá um slide, né, onde as pessoas têm várias crianças não conversando entre si, cada qual com um celular na mão. Outras vezes você vai jantar com um amigo, até para a criança não ficar muito agitada, o seu visitante dá um celular para a pessoa, para a criança ficar quietinha, né? Então é É um uma coisa cala-boca. assim, é verdade. O que que você acha disso? Olha, é uma atitude intempestiva para poder ter o silêncio e poder conversar, mas gera um desvio de comportamento. Por quê? Fica caracterizada que essa é a fórmula. E isto não é a fórmula, isto é injetar veneno no cérebro. O veneno mental, ele não é em forma de comprimido, não é em forma de líquido, não é em forma de alguma peça física, mas sim de um entendimento ou de um ato que pode se caracterizar como um desvio de comportamento, gerando até violência no futuro. Abud, quando nós falamos desse processo de conscientização da população como um todo, Sim, a área hospitalar se prende a este fato, porque, vamos dizer assim, mais da metade da área hospitalar ela é da área técnica, enfermagem, né? E esses sim, profissionais atuam muitas vezes em dois vínculos, quiçá três vínculos, né? Obviamente que há uma tensão psicossocial, há o fato de uma conscientização recente por parte da sociedade das obrigações da mulher com relação a se sim. assumir essa responsabilidade dos encargos familiares. E, obviamente, dentro desse contingente dos hospitais, 60% é do sexo feminino, né? O que que você Uhum. vê hoje como psicanalista e diante dessa revolução na sociedade? O que chama atenção para que essas pessoas possam se conscientizar e não cair numa depressão, não cair aí em alguns processos de ansiedade? O que que poderíamos passar para essas pessoas? É muito louvável essa sua preocupação, porque o ser humano não é uma, uma peça mecânica, é uma peça orgânica dentro da organização. Eu fui, durante muito tempo, minha primeira formação em administração, fui gerente de organização e métodos, sistemas, fazendo normas para as empresas. E depois de um tempo, vendo qual que era a tendência com a chegada da globalização, eu falei em diversas palestras minhas que, se eu pudesse, eu passava em todas essas empresas jogando tudo fora essas normas, porque bitolam o povo, padronizam comportamentos e o ser humano é uma usina de inovação para poder competir com a internacionalização de valores e não ficar preso a normas. E muito tempo foi passando e as pessoas eram cobradas pelo que estava nas normas. E muitas vezes a gente encontrava normas totalmente ultrapassadas que precisavam ser seguidas porque estava escrito. E tinha lá o cumpra-se da diretoria e precisava de uma agilização, uma mudança disso, né? E se não houver essa atualização, isso é em tempo real, isso não é mais de uma vez por ano, não. Isso é a cada instante, precisa estar
fazendo proativamente. O ser humano, como por exemplo, bem lembrado, está fazendo seu trabalho no atendimento a pacientes e eles usam a transferência da sua energia quando colocam a sua intenção, o seu cérebro, a sua mão no corpo do paciente, há uma transferência de energia. E se a pessoa não está com uma boa energia, se a pessoa está enfrentando um grande problema, essa energia negativa também vai passando de pessoa para pessoa. Ela pode estar de corpo presente, mas a mente deve estar em outro lugar, que causa transtornos, gera procedimentos, às vezes, é, invertidos, errados, e isso causa uma consequência irreparável, muitas vezes, levando o paciente a óbito, não pela vontade, mas por um engano. Então, que problemas essas pessoas estão passando no relacionamento abusivo que pode estar passando em casa? Ou a preocupação do filho que, por exemplo, está aparecendo com coisas estranhas, comportamentos estranhos, que fala que está estudando e está em sites de relacionamento, em sites adultos, fazendo coisas que poluem a mente em vez de evoluir a mente. Tudo isso tem as preocupações. E a organização tem necessariamente que se aproximar desses tipos de pessoas, de comportamentos, para ver aonde pode sanar, preenchendo essas lacunas. Mens sana, corpore sana, é um velho ditado. Mente sadio, corpo sadio. E nós precisamos trabalhar isso agora juntos. Estamos, esse TMJ que virou jargão nas mídias sociais, passa a ser uma regra número um de ouro. Estamos juntos, que se nós não investirmos na existência humana salutar, nós estamos caminhando para um naufrágio. No nosso barco não está escrito Titanic atrás, está escrito é, feitos para vencer. E isso precisa ser trabalhado em tempo real com todas as nuances de uma doença mental, de uma mudança de comportamento. O que está impactando comportamentos nos dias de hoje? A pessoa pode estar sendo um ator na hora do expediente, e lá fora é vítima de violência, lá fora não quer saber de nada, passa mais tempo fora, em situações de conflitos, e depois lá dentro tem que desempenhar as funções de acordo com as normas. E isso gera um comportamento de um mecanismo de pressão. E nós não podemos ter gente de trabalhos e que tem que convencer pessoas de que ela está ali para receber o melhor. E todo mundo que entra no hospital entra pensando no pior. O que será que vai acontecer comigo? Já aconteceu comigo, acho que com você também. A pessoa é internada e as pessoas não passam uma informação precisa, muitas vezes, porque o diagnóstico ainda não permite. Mas quando ele olha para um lado, vê uma pessoa com a perna amputada, vê um outro passar gemendo de dor, aquilo lá é contagiante. E não precisa. Quem assistiu Pat Adams, O Amor é Contagiante, sabe que a alegria pode ser ministrada dentro dos hospitais. O positivismo deve estar na mão, no olhar, no comportamento e na boca, e no pensamento das pessoas que estão trabalhando ali. Os médicos procuram fazer isso, mas os que estão operando nas equipes precisam de estar na mesma sintonia. E isso é um esforço permanente, principalmente agora, com todas essas situações já noticiadas na grande mídia, que a grande mídia é meio que agressiva, ela pega um fato pequeno, transforma num fato grande e fica batendo. E precisa de uma gestão chamada assim de controle é, vamos falar assim, a linguagem jornalística, que eu também sou jornalista, gerenciamento de crises. Houve um imprevisto desse, precisa ter uma assessoria de imprensa preparada para transformar isso em coisas pequenas e não deixar bater para ficar denegrindo a imagem da instituição, porque isso é uma coisa assim, você faz parte da Fiesp e sabe o quanto as indústrias lutam com problemas de denúncia de problemas de defeito de fabricação em veículos, em fórmulas, às vezes, alteradas de produtos alimentares. E tudo isso precisa de uma
gestão. Essa gestão é em tempo real, não dá tempo de fazer grandes estudos, tem que ter um mecanismo de rebate, tem que saber fazer o produto, a produção, fazer o trabalho de excelência e saber vender essa ideia de maneira sistemática, protegendo a imagem da empresa, protegendo os profissionais que lá estão dando o seu melhor e criando mecanismos de compensação tanto quanto necessários. O governo sempre virá a reboque, que ele só entra em ação quando acontecem esses problemas e há o conflito entre justiça e profissionalismo, que geralmente vence o mais forte. E o povo fica à deriva, querendo ver solução. Humanização em hospitais é a situação mais recomendável nesse momento. Por quê? Os acontecimentos trágicos, as notícias ruins, a forma como o paciente não é nem hospedado, é injetado numa situação emergencial, faz com que tudo caminhe para o pensamento negativo. E isso transfere também quando chega perto um enfermeiro com uma injeção ou com um aparelho cirúrgico, Sim, pensa, o que vão fazer comigo agora? Não é? Nós é precisamos verdade. colocar tudo isso num debate para transformar em situações onde ele sabe que vai Muito entrar e bem, vai sair melhor do que quando entrou. muito bem. Abud, veja o seguinte, eu gostei muito dessa sua fala e contextualização, e eu, como representante do segmento econômico, em especial do patronal, não posso, de forma alguma, me posicionar contrário às questões legais e tampouco aquelas impostas para que haja essa convivência entre capital e trabalho. Mas o que me chama a atenção agora, com essas imposições, inclusive já há algumas repercussões do Ministério Público do Trabalho sobre alguns hospitais, já há ações, né, sendo feitas contra os hospitais com relação a essas questões de saúde mental, essas questões de burnout e assim sucessivamente. Mas eu, primeiramente, o discurso que eu faço sempre é que treinamento em hospitais só funcionam 30 dias. Depois de 30 dias vai ter que funcionar novamente. As pessoas não são muito afeitas a treinamento. Ainda mais agora com as questões online, as pessoas querem fazer treinamento online, não querem fazer uma roda de conversa, de bater um papo e assim sucessivamente. Mas o que eu chamo a atenção hoje, eu não quero acreditar que o governo venha penalizar os hospitais, venha penalizar o segmento por uma questão que é, ao meu ver, de responsabilidade na sociedade. Porque estamos falando aí do Orelha, porque o Orelha, o cachorro foi matado, porque é isso e aquilo. Mas veja o seguinte: parte desses jovens que se meteram nesse tipo de incidente, certo? Eles provavelmente não tiveram um processo de educação de mostrar para eles a importância do animal, mostrar para eles a importância do meio ambiente, mostrar para ele o ambiente da responsabilidade, mostrar para eles a revolução do ser humano, né? As pessoas elas estão ligadas no automático. E os profissionais de saúde, eles, por mais que eles tenham esse compromisso com o início da vida e com o fim da vida, eles não estão presos especificamente na sua saúde mental só dentro do hospital, em maneira alguma. Às vezes um profissional Exatamente. de enfermagem vai dar um plantão de 12 horas, outro vai dar 8 horas, mas peraí, ele tem 2 horas para ir para casa. Ele vai pegar ônibus ou trem que ele não entra, ele é colocado, ele tem É, receio por levantar de manhã cedo, por ser assaltado. Ele pode ter o seu celular apreendido de maneira brusca, né? Ele tem uma preocupação iminente com os seus filhos, que muitas vezes não tem com quem deixar, o filho pequeno, às vezes deixa o filho sozinho em casa. Então, estas repercussões extra-laboral, elas também repercutem socialmente nas pessoas. E eu não posso, é como porque empregador, assumir a a mente responsabilidade disso. A mente não é Caiu aí um como pouco a uma sua. troca de chapéu. Você está fazendo uma coisa,
depois muda. A mente da gente, ela registra os fatos e tem o seu modo de fazer isso e se externar. Eu estou aqui, estou preocupado com as crianças que estão lá sozinhas. Eu não estou aqui, o corpo está aqui, mas a mente está lá. Então é preciso ter tranquilidade para que essas ideias se desenvolvam proativamente, para que as pessoas possam passar a tranquilidade. O profissional de saúde, ele é eminentemente um transferidor de energia. Quando ele olha para o paciente e consegue dar uma mensagem positiva, metade da cura já está ali. Porque se a pessoa entra pensando no pior, não há remédio que faça um milagre. Porque ela está admitindo que ali, falando com os amigos, ih, rapaz, eu já tive isso, você está ferrado, você é isso, você... Ele entra pensando no pior. E para transformar esse pensamento não é numa onda de otimismo, mas é a produção da energia que o cérebro vai transferir, a mente vai adotar e o corpo vai sofrer, faz a transformação. Então, nós, profissionais da saúde, seja em terapia, seja em procedimentos médicos, cirúrgicos, hospitalares em geral, somos os portadores da boa nova para quem está naquela situação, pensando no pior, que já foi injetado naquele momento, tudo que é de coisa ruim. Família pensando, ih, fulano morreu disso, fulano morreu daquilo. Ai, 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 meu Deus, sabe? Aquela coisa vai pesando. E as pessoas estão uma situação social que todo mundo ao nosso redor chega perto de pedras na mão para colocar mais problemas onde já está cheio de problemas. Não com uma palavra de otimismo. Isso não é nada, já aconteceu comigo. Isso daí tem jeito. Não, eles entram pensando no pior. Então, precisamos treinar todas essas equipes para serem transferidores dessa energia positiva. E para isso elas precisam estar de bem com a vida, precisam estar numa situação de receber informações sobre as novas técnicas de domínio da mente, de eliminação do comportamento pessimismo em relação à saúde, porque se não for feito um trabalho sistemático, só um atendimento emergencial, isso vai tampar o sol com a peneira. Pode ver, estão acontecendo violências de todos os tipos, nos lares, nas empresas, nas ruas, e a pessoa fica cheia de violência no cérebro e não é capaz de pensar que ela é um agente de mudanças. Chega lá, vai atender as pessoas, o corpo está ali, mas a mente não está. Não é possível um negócio desse. Você, como conferencista, sabe disso. Vai fazer a conferência, naquele exato momento, você está numa representação de um conceito perante aquela multidão que está assistindo, que está te ouvindo, e que uma palavra bem colocada pode mudar tudo na vida daquelas pessoas. E quando a gente tem essa percepção que a pessoa está apavorável, o problema dela é 10%, 90% da preocupação, ou é má informação, ou é desinformação. Então, é preciso trabalhar o psicológico para a pessoa ficar mais adequado à real, vendo que está sendo conduzido por um processo de mudança, e aonde ela precisa estar recebendo aquele auxílio que vem através de um procedimento, através de uma internação, através de um medicamento, porque você pode tomar o remédio que for. Se você acha que não vai ter jeito, aquilo não vai fazer o milagre. As pessoas precisam também ter a sua margem de contribuição. Então, eu defendo a humanização nos hospitais como sendo um modo que elas entram e vejam mensagens positivas. Que bom que você está conosco. Aqui tudo pode ser resolvido, cada um fazendo a sua parte. Sabe, dando mensagens que vão produzindo o efeito também da reação das pessoas. Não dele entrar e ficar entregue pensando, daqui dificilmente eu vou sair vivo. O pensamento é pessimista, generalizado. Não é uma coisa normal. Uma pessoa não entra ali pensando que vai passar um tempo e vai sair.
com tudo resolvido. Não, tem que seguir a posologia do médico, seguir a orientação médica, fazer todos os procedimentos, e muitas vezes isso implica numa mudança rigorosa de procedimento, de estilo de vida, que nem, por exemplo, os obesos, que entram e começam a pensar que aquela recomendação vai fazer perder o peso, mas não muda o hábito alimentar, não muda o comportamento, desforra todas as suas emoções no excesso de comida, comendo demais, fora de hora, coisas que não deve, e precisa ter disciplina. Tudo é questão de disciplina. E se a gente começar a fazer um trabalho mostrando, e é você, como presidente do sindicato, tem esse poder de ajudar essas instituições a terem uma ação bastante forte em humanização. Os funcionários, os agentes que estão ali, as pessoas que ali chegam, e não é uma coisa tão simples, porque se a pessoa foi baleado e entra naquela correria para salvar a vida, é uma emergência, é uma coisa que todo mundo tem que estar empenhado na mesma causa. E isso acontece, a rotina hospitalar é cheia de emergências, né? E isso Ô, tudo Abud, pode deixa eu... repercutir como violência na mente deles depois de um expediente de trabalho intenso. Pode falar. Sim. Abud, me diz uma coisa, você tendo essa, essa excelente explanação, se você tivesse que hoje contribuir para um empregador e para um empregado da área de saúde, o que que você aconselharia um ao outro na atual conjuntura desta situação a que vivemos? O melhor a fazer, que inclusive é realmente mais positivo do que um atendimento padrão, é um atendimento pensando como ser humano. É colocar amor no trabalho, é colocar sentimento no trabalho, é a empatia de saber se colocar no lugar do outro, com o drama que ele está vivendo, com que aquele problema para ele é o maior do mundo e, de repente, não tem toda essa expressão. Então, uma palavra meiga, uma palavra de acolhimento, uma palavra que vá de encontro a essa gama de negativismos que encheu a cabeça dele, para transformar isso. 50% da solução vem do positivismo que é injetado na cabeça das pessoas. Muitas delas recebem a cura mais rápida do que o procedimento médico previa, porque elas aceitam e sabem que vão sair de lá curadas, né? E isso daí, uma boa campanha de humanização, tratamento, relacionamento, os médicos, os enfermeiros, os operadores de procedimentos, de um modo geral, os instrumentistas, todos empenhados como grandes atores de transformação de milagres, de operação de milagres, que as pessoas que estão lá estão na mão deles, né? E eles também são seres humanos suscetíveis a esses tipos de sentimentos. Poxa vida, não consegui resolver o problema daquela pessoa, isso vai martelando a mente dele. Fiz tudo o que eu podia e não consegui. Eu já tive experiências com médico oncologista que não conseguia solucionar o problema do paciente e ficava em depressão porque ele operou tudo que ele podia, ele aplicava tudo que ele sabia e não conseguia resolver o problema do paciente. Isso deixa a pessoa com um sentimento de impotência, de falta de capacidade, até de uma opressão do seu pensamento. Por que que eu não consegui? Eu fiz tudo o que eu sabia, já curei tanta gente, esse caso eu não consegui resolver. Tem todas essas questões, e se não entrar no âmago das questões, não se descobre aonde que está o X da questão para poder transformar no lugar de soluções. Está sem som o seu áudio. É, deixa eu Aqui. falar para você. Eu, quando dou aula por aí, eu sempre uso um exemplo e eu vou fazer uma pequena contextualização para você entender as questões das entidades filantrópicas. Reza a lenda de que outrora, lá na época dos reis, né, as pessoas que tivessem qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade, elas eram tiradas do convívio
da proximidade do reino, e elas eram colocadas em lugares distantes, né? Para que pudessem assim sobreviver. Quando do advento do catolicismo, o catolicismo começou a dar uma assistência não só religiosa a essas pessoas renegadas, mas também processos de alimentação, de misericórdia, de acalento e etc, e etc e tal. Chegou um determinado momento que os nobres, eles achavam de que se porventura não ajudasse esses religiosos, esses voluntários com alguma demanda financeira ou ajuda, eles deveriam e poderiam receber alguma penalidade divina, né, algum castigo e assim. Aí surge daí a questão da misericórdia, da filantropia e assim sucessivamente. O que nos leva a crer, dentro das imposições que hoje são colocadas aos empregadores, é o convívio que teve esse povo todo que trabalharam na assistência diretamente no trato com os enfermos do Covid-19, nas quais conviviam com ambientes que faltavam equipamentos descartáveis, faltava medicamentos, faltava equipamentos, faltava mão de obra, e essas pessoas, aspas, vamos dizer assim, essas pessoas inseridas dentro desse pano de fundo aí, fecha a coisa, eles estavam vendo Sim, lá em dado momento, atendendo o paciente, como se ele estivesse também com a mesma repercussão em atender um pai, um filho, um parente próximo. E, obviamente, eu vejo isso, que eu estou há 40 anos nesta área, eu vejo o impacto que isso teve psicossocial na cabeça dos profissionais da enfermagem, correto? E como também tivemos, sim, hoje sim. as grandes empresas, o Google já não está achando muito interessante o trabalho home office, está tentando trazer as pessoas novamente para trabalharem internamente. Por quê? O cara, ele todo dia ele levanta, toma banho, correto? Põe Sim, um sim. desodorante, põe uma roupinha para ir trabalhar. A partir do momento que Sim. ele perde esse hábito, né, de fazer essas coisas e ficar internalizado dentro de um espaço físico, falando com uma máquina, o psico dele também vai. Então, na realidade, esse confronto de ideias entre outros seres, em outros pares, que faz essa convivência, muda salutarmente o desenvolvimento do ser humano. O Sim. que implica hoje é o fato dele não estar adentrando na sua vida especificamente só com esse aparelho e não conversando com os outros pares. Concorda comigo? Ah, em gênero, número e grau, porque isso vai fazendo uma concentração de soluções prontas e a pessoa não tem a visão externa. E se ela, por exemplo, é uma pessoa que gosta de uma bebidinha, ela começa a trabalhar e bebe junto. E ninguém está mais nem aí. Dentro da empresa, ela não tem essa alternativa. Se a pessoa está com sono e sai e vai dormir, ela volta na hora que ela quiser. E se ela passou a noite numa uma balada e foi trabalhar direto, ela não vai render o mesmo, evidentemente, porque o corpo está debilitado, né? E lá no home office ela tem como camuflar tudo isso. Tem um lado positivo, mas para a conexão humana, por exemplo, isso fica extremamente prejudicado, porque o interrelacionamento é fundamental para ver o que está acontecendo. Quando a pessoa tenta entrar no metrô às 6 horas da tarde, na estação da Sé, ela está vivendo o drama que todo mundo vive, que é realmente um caos, né? Então, aquilo já gera é, uma explosão de nervos, porque você tem compromisso, você tem horários, passa um trem lotado, passa outro, você vai chegar atrasado, já começa a pensar no pior. Não posso fazer isso, não posso fazer. É tudo cheio de regras contrárias. Então, o convívio nesse tumulto afeta a mente. Agora, se ela tem um preparo, por exemplo, para sair de casa, se arrumar. Ela está mudando o status. Pode estar no maior conflito em casa. Ela vai sair e vai, por exemplo, arejar a mente. Ela vai cuidar de outras pessoas que muitas vezes têm problemas muito piores e vai falar: graças a Deus eu não tenho nada. Né? Ela tem um É, padrão de realmente. comparação que afeta a mente.
E se ela não tiver padrão de comparação, o pequeno problema dela fica cada vez maior. A sim, discussão, o filho que está respondendo ou que não está respondendo, um problema pequeno que a esposa teve lá uma discussão e ela fica, mas aí que, isso aqui, isso aqui, para ela, aquele é um problema maior, ela fica batendo na cabeça dele, e aquilo é um problema pequeno. Então, quando ele sai, areja, ou ela também, né? Nós precisamos parar de ficar dando muita trela para esses tipos de explosões, de traques, que fazem barulho, mas não ajudam em nada, para sermos agentes de soluções. Quando o Sebrae me contratou para dar 300 seminários no estado de São Paulo para pequenas e médias empresas resolverem um problema de sucessão familiar nas empresas, de relacionamentos, de sucesso, de se prepararem para a globalização, eu inventei um remédio que pegou e fez o maior sucesso, que é o Modernil. Dá para você ver daí? O remédio tá. para a modernização. Aí dei nome para as doenças. Reunite, mania de fazer reuniões que não dão em nada. Formulariose, excesso de formulário. Tudo que implica em burocracia. Numa situação de aprender brincando, o remédio explodiu na sociedade. Fui chamado para uma entrevista no Jô Soares, que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, adotou o Modernil. O Sebrae mandou fazer 1 milhão dessas peças promocionais e a gente distribuía nos seminários. E o pessoal, no jeito brasileiro de aprender brincando, dava risada. Eu até tenho um caso assim, você me permite, eu vou contar. Perguntava para as pessoas: é possível? Tem jeito? É possível modernizar? Sim, é possível. Modernizar dá certo? Sim. O cliente bem atendido volta? Volta. Só teve um caso que uma vez o cara chegou e falou assim: não volta, não, senhor. Eu falei: por quê? Eu tenho uma funerária, e se ele voltar, eu não atendo, não, senhor. Né? Mas esse jeito de aprender brincando trouxe frutos para muita gente. E Muito bom, nós muito vimos bem. naquele filme do Pat Adams, O Amor é Contagiante, ele transformou essas brincadeiras em uma situação de rebater a carga negativa que se refere a um dia intenso no hospital, um dia Sim. intenso como paciente, um dia, um período, e a vida vai se tornando pesada, a mente fica centrada naquilo. Ora, nós Eu somos queria. agentes de mudança. É, Pode falar. eu gostei esses três medicamentos que você passou aí. Modernil, o outro, excesso de formulários, como é que chama? São as Excesso doenças de que o formulários. Modernil cura. Formulariose, Ah, formulários, muito bom. excesso de formulários. É, Quando eu é isso aí. trabalhei, Bom, 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 quando eu bom. trabalhei numa É, empresa do governo, eu fui, né? Eles tinham mais formulários do que funcionários. Era uma burocracia tremenda. Até para ir no banheiro precisava preencher. Então, o ser humano não é movido a isso, ele é movido a sim, soluções, ele tem a capacidade de gerar soluções, a capacidade é, criativa. O mundo sim, globalizado não permite esses tipos de bloqueio. Nós temos que ser ágeis. São dois tipos de povos, os lentos e os rápidos. De que lado nós estamos? Os tigres asiáticos decidiram acordar para a vida e entraram no mundo de uma maneira assim, super práticas voluntárias e de esforço, não tem distância, não tem nada que impeça, e estão fazendo o melhor. Enquanto nós estamos pensando numa solução, ele já aparece com uma solução inovadora. E nós já temos o carro voador, já temos a motocicleta de uma roda só, que anda sozinha e faz as entregas, né? A tecnologia é a favor. E o ser humano vendo tudo isso, e nós, como vamos ficar? Não adianta criar regra proibindo a evolução. A evolução é inevitável. Eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos com a previsão da globalização e as mudanças sociais que iriam ser, é, que iriam ocorrer. E essas mudanças vieram a galope, e nós não temos mais tempo a perder. E os hospitais sim, precisam se adaptar a essa realidade para lidar com o ser humano
como é importante na mente. A mente é o processador, é um computador sem capacidade relimitada de memória. Tudo que nós colocarmos lá vai definir o nosso comportamento. O medo, que é um grande fator de inibição, faz a pessoa sair pensando no pior. Ah, eu vou ser assaltado com o celular. Ah, posso morrer atropelado. Ele pensa no pior. Quando ele pensa, ele tem um poder. O pensamento tem um poder. Quando pensou, vai fazer acontecer. A palavra tem poder. Falou da palavra? Estou ferrado? Você vai trazer todos os fatos do seu dia para transformar aquilo numa realidade. Então, o pensamento tem poder, a palavra tem poder, e tudo isso precisa ser canalizado para o bem-estar. E só é Muito bom. possível treinando pessoas. Eu, quando comecei a fazer, há 30 anos atrás, meus cursos de domínio da mente, eu aprendi que nosso cérebro é programável. Hoje, eu não preciso de calendário. Se você quiser saber um dia do mês, qualquer que seja ele, eu sei que dia da semana cai. Não preciso, ai, cadê o calendário? Cadê a folhinha? Não sei o quê. O relógio, porque meu cérebro me diz a hora que eu quero e ele acerta em 90% dos casos. E eu parabenizo ele porque ele dá resultado. Eu não fico pensando. Tem um papelzinho que eu vi na papelaria que eu não aceitei, estava escrito assim: não confie na memória, anote. Pelo amor de Deus, que absurdo! Eu confio na memória porque eu programei ela, ela vai me dar a resposta que eu preciso. Eu estudo e aprendo. Eu vivo e aprendo. Nós estamos aprendendo. Eu quero ensinar isso para todas as pessoas. E elas sabem que quando você dá uma mensagem positiva para uma pessoa, essa pessoa potencializa e ela se supera, supera seu limite e vai se transformar numa grande realização da humanidade. Porque são pequenas oportunidades que geram grandes empreendimentos. Nós precisamos pensar positivo, precisamos falar positivo, que a palavra tem um poder muito grande. E muitas vezes, Muito numa bom. família numerosa, ela recebe sentenças. Você puxou teu Sim. avô, você não vai virar gente nunca. Você é isso, você... Aquilo reverbera na mente da criança e ela sai um Zé Ninguém, vamos chamar assim, sabe? Porque ela acha que não consegue fazer nada. Tudo que ela vai fazer não dá certo, né? Eu entrevistei já artistas que Muito bom. superaram o seu limite porque receberam essa sentença em casa e saíram para a vida dizendo: eu vou vencer, e venceram, que isso é Sim. possível. Esse É. tipo de postura, você vê que a gente se contagia conversando. Imagine o paciente que consegue Sim. transformar isso numa lição Verdade. que ele vai passar para outros e a gente humaniza o comportamento Ok. hospitalar, o comportamento em todos os procedimentos médicos. Muito bom. Senhoras e senhores, estamos quase aqui avançando para as considerações finais do meu amigo Abud. Eu queria deixar aí o chat à disposição dos senhores para que os senhores possam fazer algumas perguntas, se assim quiserem, para que a gente possa aqui encaminhar ao Abud, para que também possa haver uma dinâmica com relação a isso. É, aqui tem uma pergunta dizendo assim: na prática, como dar voz e vez à saúde mental hoje? Ruth? Na prática, como podemos dar voz e vez à saúde Boa mental pergunta, hoje? porque as pessoas precisam de uma orientação, precisam de um norte, precisam de um rumo, como alguém que quer emagrecer e vai consultar um especialista em vez de fazer uma dieta por sua conta. Porque quando ela faz por sua conta, ela começa e não dá continuidade. Ela vê que não está dando resultado e ela, de raiva, come mais. Então, para não fazer esse tipo de procedimento aleatório, é entender que buscar esse conhecimento cientificamente ajuda e muito, porque, como dissemos no início, mens sana corpore sano. O corpo é um subproduto da mente. Eu posso ter a falta de um membro, mas se eu tiver a mente de superação, eu já vi gente que sabe nadar e não tem nem os dois braços e nem duas pernas, é campeão de natação. Como é que você explica isso? E gente que tem os dois braços e duas pernas não consegue nadar nem no rasinho. Então, a mente produz esses efeitos.
e lidar com isso para fazer pessoas e fazer multiplicadores. E eu tenho aplicado isso. Quando um paciente chega no meu consultório contando que o problema dele sempre vai ser o maior do mundo, eu consigo amenizar, falar, mas isso é um problema pequeno. Eu mesmo já passei por isso e superei. É mesmo? E me conta como foi. E aí ele começa a ter uma é, inversão de expectativas. Em vez de pensar no pior, fala, puxa, tem cura. Já falaram para mim que não tinha, agora o senhor está falando que tem cura. O que que eu tenho que fazer? Aí ele fica receptivo a seguir as orientações. Primeiro, se respeite. O seu corpo precisa de alimentação, de vitaminas, de sais minerais, de nutrientes e precisa de horários. Se você não come no horário, você vai comer indisciplinarmente. Passa do seu horário, ele fica apelando para você comer mais e você come mais. E isso vai produzir obesidade. E isso transtorna a mente. A pessoa, quando vê que a barriga está crescendo, ela não consegue diminuir, ela está no chuveiro, olha para baixo, não consegue ver nada, a barriga tampa tudo. E ela fica apavorada, fala, e como é que eu faço para não ter barriga? Aí ele fica abaixando e levantando por conta, uma vez ou outra, e depois não consegue dar sequência. Ele precisa de motivação. E motivar é dar motivos. E dar motivos é convencer a pessoa. Isso que a gente faz na hipnoterapia. Aproveita o potencial da pessoa para ela se fazer melhor, para poder ser melhor para os outros, para poder fazer acontecer aquilo que está faltando na vida dela. Os relacionamentos hoje estão numa situação muito degradante, porque entram nos relacionamentos seríssimos, como um casamento, sem saber nada do que é um casamento. Ah, se não der certo, a gente separa. Já entra pensando que não vai dar certo e que vai separar. Não faz o menor esforço para dar certo, quando deveria ser. Em vez, quando o ministro religioso pergunta, o que que você espera? Ah, o homem fala, espero ser feliz, e põe o microfone para a mulher. E você? Ah, eu espero ser feliz. Ora, fica um do lado esperando ser feliz, outro do outro esperando ser feliz, e a felicidade não cai de um pacote fechado de presente. E tem que dizer, eu espero fazer ela feliz. E ela tem que dizer, espero fazer ele feliz. Um faz o outro faz um, e surge a felicidade. Mas para isso ele precisa entender que o ser humano mulher é absolutamente diferente do ser humano homem, em ação, em reação, em considerações, em tratamento, em importância de relacionamento. E relacionamento é tudo. Se eu vou me relacionar com alguém e eu não sei qual é o comportamento da pessoa, ou qual é o temperamento da pessoa, eu vou usar a linguagem errada, o método errado, eu vou tratar todo mundo igual, e as pessoas não são iguais. Você tem o temperamento sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico, o supino, e se você não entender disso, você usa a mesma mensagem para todo mundo, e para cada um reverbera diferente. Um vê como coisa boa, outro vê como coisa ruim. Ah, isso pode ser bom para você, para mim não é. Ele já tem solução, mas tudo que ele vai fazer não dá certo. Por quê? Ele precisa mudar o chip, receber a orientação, seguir a orientação e aprender a confiar. Eu não vou confiar em alguém só porque ele chega falando para mim com o dedo no meu nariz. Eu vou confiar quando eu me submeto, como também passei por isso. Isso nas clínicas de recuperação de dependentes químicos, a gente vivencia muito, porque eles são colocados lá como última opção. Ninguém mais aguenta os problemas que eles causaram nas famílias, nas casas. Eles estão meio que isolados. E quando eu disse para eles, vocês são a causa e a solução de todos os seus problemas. Nós todos somos, porque o problema a gente admite, armazena na nossa cabeça e não consegue trocar por solução. E começamos a trabalhar isso, e muita gente foi liberta, saiu de lá porque aplaudiu nesse momento e admitiu que realmente era possível fazer melhor. Porque um ex-drogado vai falar para um drogado, ele fala com muito mais propriedade do que nós que nunca fomos drogados, por exemplo. E ter estado lá, eu vou contar rapidamente um segredo para você. Tem uma Sim. pessoa que participou de um livro que eu editei,
chamado Socorro, não sei mais educar, e agora? E um desses autores foi morador de rua durante 18 anos. E ele curtiu todo que é tipo de droga, curtiu tudo que é tipo de bebida alcoólica, vivia jogado na rua. E um dia ele teve um estalo e saiu dessa situação e começou a mudar o comportamento. E aí foi estudar, se formou, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado. E hoje é um professor universitário orientando teses de doutorado. Quando nós fomos dar palestras explicando sobre os problemas, as soluções, aquela coisa toda, eu, como psicanalista, o pessoal aplaudia, porque o meu conteúdo no livro tem o seu valor. Mas quando ele começava a falar, doutor Edson, na primeira fala dele, as lágrimas das pessoas no auditório já começavam a escorrer, porque todo mundo tinha problema de droga dentro de casa e não sabia como lidar. E o conflito entre o marido e a mulher, o conflito da mulher e do filho, do pai sendo humilhado na rua porque o filho roubava para comprar droga, e gente da sociedade, não é assim uma coisa assim tão, né? Sim, Então, tudo isso impactava a família inteira. A pessoa não fica com aquele problema sozinho, aquele conflito, né? E não adianta querer tampar o sol com a peneira, precisa buscar a origem. Quando você busca a origem, você vem transformando. E uma pessoa que passou por aquilo sabe falar com tanta propriedade que ela fala pouco e resolve muito. Quantas pessoas nós podemos, com uma palavra, né? As pessoas chegam contando o problema. Então, naquele momento, ela está com o maior problema do mundo. Ela tem que falar para, né, descarregar. Deixou falar, descarregou, falou assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que esse é um problema muito pequeno. Eu vou te ajudar a resolver. Vamos trabalhar junto nessa causa? Pô, o cara se sentiu abraçado, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Ele saiu de lá confiante, ele saiu como alguém que chutou para gol e fez o gol e está com a torcida toda, né, vibrando. Isso tudo muda o comportamento da pessoa. A opa, causa é a nossa maior fonte de informação para produzir o efeito de tratamento, não é? sim. Assim que a gente transforma. E transformar Muito bem, pessoas é missão de todo mundo. Vocês todos que estão assistindo, que estão ouvindo, também são transformadores de pessoas. Não com uma crítica, não com o dedo espetado na vez da outra pessoa. Pô, você só fala merda, né? Quantas vezes eu ouvi isso na minha vida porque eu estava dando a mensagem correta e a pessoa me dando um desestímulo. E eu pensava comigo mesmo, coitado, esse não sabe de nada, esse precisa de tratamento, né? E a é, gente vai superando limites. Se for muito bom, ouvir uma coisa e se deixar aquilo entrar na sua cabeça, aquilo trava a sua vida. Eu tenho sim, certeza que todos que estão assistindo receberam lá na infância uma palavra, muitas vezes, definição de não saia dessa vida, não faça isso porque não vai dar certo. Não, é agora que eu vou fazer e vai dar certo. Por isso nós muito bem, temos automóvel, bicicleta, todas as invenções, porque todo mundo disse que não ia dar certo e ele perseverou e fez e aconteceu. O talento só muito bem. aparece quando existe alguém que acredita nele. Abud, infelizmente, temos que bater esse excelente papo. Não esperava de forma alguma que ele fosse tão gostoso assim. E se nós, porventura, tivesse mais tempo, a gente ia ficar aqui várias e várias horas batendo um papo. Queria, desde já, agradecer imensamente a sua colaboração, a sua fala, para todos os espectadores que estão nos ouvindo. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ver essa programação, ela ficará disponível no site da Hospitalar, especificamente da Hub Hospitalar. Mas antes de te passar as considerações finais, eu queria muito que você nos permitisse, eu vou pedir lá para o pessoal da técnica, passar aí os seus dados para que alguém que queira entrar em contato com você, seja para fazer uma palestra, seja para manter uma consultoria, pedir para o meu amigo Guilherme colocar no ar aí os seus dados, né? Que eu sei que você já tinha passado lá para a nossa técnica os programas que você tem, né?
Então, enquanto que eles estão colocando isso aí no nosso chat, eu ia pedir para você fazer as suas considerações finais e fazer a sua chamada para os dois programas que você tem, que eu acho que isso é importante para aumentar ainda mais a sua audiência, o meu nobre Abud. Muito obrigado pela oportunidade. Antes, eu queria estar fazendo um comentário elogioso à sua atuação, porque a sua forma de agir, eu tenho observado, é de um empreendedorismo sui generis na área de sindicatos, porque a gente vê só um comportamento padrão, não vê um comportamento inovador, um comportamento de fazer acontecer, e sim de esperar que aconteçam de uma maneira passiva. E isso tem que mudar, a sociedade mudou e você está fazendo por onde. E também Obrigado. nós vamos poder estar conversando sobre transformar esse conteúdo em etapas, para que as pessoas recebam em doses, digamos assim, transformadoras, para também serem ouvidas dos problemas que elas estão enfrentando. E o jeito de ser hospital pode mudar para ser uma coisa agradável, não uma coisa assim é, difícil de aceitar, opressora, as pessoas pensam sempre no pior, mudar essa imagem, não é? E transformar também as organizações hospitalares que estão sob sua jurisdição em instituições bem referidas na imprensa, para mostrar para a imprensa de 1.000 casos bons e resolvidos, aconteceu um ou dois que não foram tão bons, não por causa de ineficiência, nem por falta de equipamento, nem falta de preparo, mas elas têm que ter uma defesa na imprensa, não pode deixar bater, que a imprensa externa aí vive de sangue, né? Tem jornal aí que, né, lembra antigamente tinha uns jornais aí que espremendo saía sangue, né? Fazia um escândalo. Agora as televisões abertas fazem isso, mas é o produto que elas têm. O que nós precisamos é rebater e saber fazer isso com uma boa gestão de é, gerenciamento de crises, de treinamento dessas pessoas. Essas pessoas precisam de treinamento em tempo integral, porque lidar o dia inteiro com pessoas em fase passiva de receber e ter a situação de nervos à pele é muito crítica para as pessoas. E ela vai voltar para casa, ela não vai deixar isso no guarda-avental do hospital, ela vai carregar na mente dela junto também. E nós precisamos Sim, prepará-los para isso. Então, coloco muito à bom. disposição, fico muito agradecido por essa oportunidade. Sei que nós podemos juntos transformar vidas para que elas sejam agentes de publicação, mentalização e de conserto em tudo que está tumultuado no meio da sociedade moderna: violência, desentendimento, divórcios, agressões, filhos sem pais, pais exagerados na dose que querem educar à moda antiga e precisam se adaptar. Tudo precisa de adaptação. E nós precisamos estar juntos dos nossos pares, fazendo a diferença. Parabéns, muito bem, que Deus abençoe e prospere cada vez mais essa iniciativa. Deus abençoe a você, muito obrigado, tá? Eu que agradeço imensamente, obviamente, todos aqueles que estão nos assistindo tenham ficado honrados com a sua fala, com o seu positivismo, e tenho certeza de que você ainda poderá, na realidade, multiplicar esse. E temos ainda a possibilidade de fazer outros eventos no Sidosfil, que eu vou contar com a sua fala. Muito obrigado, viu? Queria agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, agradecer a todo esse público, seja ele na área de São Paulo, Brasil, América Latina e assim sucessivamente, ao mundo que tem a oportunidade de manter esse interface com a rugby, né? Porque, queira ou não, Abud, você está sendo ouvido não só no território brasileiro, mas também na América Latina, quiçá em outros países aí que têm a oportunidade de intervir e participar desse rugby. Um grande abraço a todos, um bom dia. Agradeço e não deixe de participar do próximo rugby, que teremos também
uma oportunidade de ter uma alta temática de interesse a todos. Um grande abraço e bom dia a E as todos. pessoas que quiserem entrar em contato, elas podem entrar através do sindicato ou eu tenho que deixar o meu indicativo, meu WhatsApp por ali. Já foi distribuído para todos os internautas, na plataforma da Rugby, os seus contatos, tá? Todos aqueles que estão assistindo. Mas, independentemente disso, depois também ficará no nosso site e a gente coloca lá os seus dados, tá Ótimo, bom, Rodrigo? ótimo. Ok? Temos que caminhar juntos. Um grande abraço, muito obrigado aí. Amém. Muito Deus obrigado. abençoe. Só aguardar um minutinho aqui para a gente fazer a parte final.